Vamos de campinho de seleção brasileira, porque ele, Flávio Amendo, ele não vai botar o Pedro, Carlos Alberto. O Pedro tá na casinha de novo com o Carlos Alberto, ó. Seleção brasileira, Tite treinador, vamos com Alex Telles, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo, Alisson no gol, Casimiro e Fred, Lucas Paquetá, Rafinha, Richarlison, o Pombo Matador e Neymar. Carlos Alberto, se o senhor fosse o Adenor Bach, com todo mundo que tá lá, último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo, seria essa a sua formação para enfrentar a Itália africana, como diria Flávio Amêndola, Tunísia? Eu só traria o Lucas Paquetá para dentro, né? Assim, daria uma oportunidade ao Pedro, mas pela última partida do Richarlison fica difícil. Mas o Tite já deu indícios que em algum momento ele vai participar da equipe. Ele não garantiu, mas ele falou que provavelmente é isso que vai acontecer. Você entendeu, Amêndola, o que o Tite falou na coletiva? Eu fiquei meio na dúvida. Sim, foram 2 trechos, né? Ele falou 2 vezes sobre o Pedro. Vamos ver então, antes de você falar rapidinho, aí você isso. fala em cima do que o Tite falou. A gente tem separado aqui. Vamos lá. Vai ter, possivelmente ele tenha uma situação dentro do jogo, possivelmente não é assegurado, sim. É a ideia, sim. Mas independentemente eu já tenho o diagnóstico de Pedro. Eu já sei o que o Pedro pode dar. Ele já esteve na seleção brasileira, para quem não está lembrando. Ele já jogou na seleção brasileira. Ele já teve atuação, já treinou conosco, já machucou e teve que voltar. Então eu sei o que o Pedro pode. Não vai ser só esse jogo que vai determinar, é uma característica específica em relação a ele. Não vão ser 10 minutos a mais, 10 minutos a menos. A gente não faz conceito em cima de um atleta, em cima de um recorte mínimo de botar ele para jogar. Agora eu entendi então, Amêndola. O que ele disse é o seguinte, não seriam os 20, 30, 45 minutos que a galera quer ver o Pedro que definiria o que está na cabeça dele, é isso? Eu entendi dessa forma. Agora eu entendi. Eu acho que fica até de uma certa forma, porque o Tite geralmente ele não tem tanta clareza assim, falando de outros jogadores que estão disputando vaga ainda, por exemplo. Na esquerda é o Lodi e o Alex Telles, mas sobre esses jogadores ele não fala dessa maneira. Então eu acho que essa fala do Tite deu para entender que o Pedro já está na Copa. Isso para mim já é um fato. Agora, ele levou o cara para os jogos da seleção, para os últimos amistosos. O Pedro tem, se não me engano, 14 minutos só com a camisa da seleção brasileira. Ele precisa de mais tempo, ele precisa se entrosar ainda mais com o Neymar, com o Vinícius, com o Rafinha, com o Paquetá. Tudo bem, ele tem muita qualidade, isso aí para mim é indiscutível, mas eu acho que ele poderia começar o jogo de hoje. Tem uma coisa que eu fiquei pensando aqui. Pessoas muito ligadas à CBF, à seleção, garantiram que o Jesus vai para a Copa. Sim. Pessoas não da seleção, né? Jornalistas, o próprio Edu, Jesus, Coutinho. Sim. Se o Pedro também já está garantido, então tá meio que definido, né, Carlinhos? Os 26. E não tendo essa obrigatoriedade de ter o quarto goleiro, né? Facilita. Tem gente que também garante o Daniel Alves, né? Será? Tem gente que garante o Daniel Alves. Mesmo com o Militão fazendo a direita? Mesmo com o Militão fazendo a direita, tem gente que garante o Daniel Alves. Eu acredito que o Felipe Coutinho vai estar. Agora, o Gabriel Jesus eu já não sei. Eu acho que o Gabriel Jesus está. Eu também não entendi essa certeza que vocês têm, não, Flávio. Para mim é quase certo a presença do Gabriel Jesus. Não sei. Até pelo que ele vem fazendo no Arsenal. E o Gabriel, assim como o Militão, por exemplo, que pode fazer a zaga e pode fazer a lateral, o Gabriel pode fazer o centroavante, pode fazer o lado do campo. Tá falando de camisas 9, né, atacante? João Lidton tá valendo o seu pensamento. Você tava lá em Cidade Alegria e ele já tava imaginando que você ia falar disso. Aí ele preparou essa arte aqui, que é muito legal e esclarece pra gente. Ó, fica muito claro. Corrida pela... Ficou bom isso, hein? Dá um play de novo aí, só pra ver todo mundo entrando assim. Tem como aí? Olha lá. Vai. Ó, Joãozinho tá fazendo pães brilhando. Massachusetts. Ó, caramba. Não, então calma aí. Pera aí. A gente fala aqui coerência, momento, tarará. Flávio Amêndola, Carlos Alberto, 3.749 minutos. 2.140, não sei quanto isso dá em hora. 326 minutos, 14 minutos. Mas a gente tem que lembrar aí que o Pedro teve uma lesão, né? Inclusive, o Richarlison entra para substituir o Pedro naquele período, né? Lá atrás? Quando o Pedro machuca, o Richarlison ganha a vaga do Pedro. E se provavelmente ele não tivesse machucado, ele teria uma sequência maior, por isso que ele tem pouca minutagem.
Amêndola, tu fez uma fela na Betano, ganhou 2 milhões de reais. Você já tem 2, fica com 4. Aí você tem 4 milhões e você tem que apostar em 3 aqui pra jogarem a Copa do Mundo. Isso aí é fácil. A odd vai estar até baixa, porque é fácil. A odd tá vezes 2. Aí se os seus 4 viram 8, você compra logo uma fazenda em Resende. Perfeito. É Matheus Cunha fora, pra mim. Tu acha? Pra mim é. Assim, o Tite pode até ter outra atitude, outra decisão. Pra mim, o Matheus Cunha fica fora entre esses 4. Eu acho que tem primeiro a questão do Gabriel Jesus ter jogado a última Copa. O Gabriel Jesus fez parte de todo esse processo dessa próxima Copa. Ele vinha sendo convocado nesse ciclo todo. Ele ficou um período só sem ser convocado, depois voltou e ele poderia não estar tão bem no City, poderia não ser o titular no City, mas na seleção ele sempre teve espaço com o Tite. E no Arsenal agora ele começou arrebentando tudo. Não foi boa. Não foi boa, óbvio que não foi boa. Era pro Firmino ter entrado durante a Copa. Mas o Tite demorou muito a mexer. E quando mexeu, foi tarde demais. Então, apesar desse mau desempenho dele na Copa, para mim ele está garantido, por tudo que ele representa pro Tite. Richarlison, não preciso nem explicar o motivo. E entre Matheus Cunha e Pedro, pelo que o Tite falou ontem, eu acho que vai o Pedro. Mas o fato do Cunha de estar na Europa, jogando teoricamente, na prática, né? Sim. Um futebol de mais qualidade, e ele é bom pra caceta. Bom, muito bom jogador. Ele não leva vantagem sobre o... Poderia levar, só que ele teve um problema de lesão agora recente. Sim, ele voltou também tem pouco tempo. Então acho que isso atrapalhou muito ele até mesmo no Atlético de Madrid. Porque no Atlético de Madrid hoje, até antes do Suárez, quando o Suárez ainda estava lá, era Suárez, Griezmann, João Félix e o Matheus Cunha. O Matheus Cunha era a última opção do Simeone. É difícil também com esse... Aí saiu o Suárez, aí agora é Griezmann, que também entra vez ou outra, João Félix, e ele tem até entrado bem. Mas eu acho que ele talvez seja um nome para a próxima. Pro próximo Rapaz, é ciclo tão bom ter esse problema de um monte de jogador bom. O negócio não para de falar aqui. Como é que tira o som disso aqui? Depois você me ensina. Eu não tenho isso aí. Bebel me dá esse negócio moderno, eu não sei. A moça aqui do relógio fica... Eu não sei o que... Fala galera, Carlos Alberto aqui na área falando. Já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, toca o sininho e ativa as notificações. Valeu, um beijo e aquele abraço!